em condição de igualdade. Informações a partir de agora do lado atleticano. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu, boa noite a todos. O Galo terminou a preparação do time hoje pela manhã, atividade que teve muito treinamento de bolas paradas e também de pênaltis. O Atlético do Sampaoli se preparando, porque você falou aí, o jogo terminou empatado na Bolívia. Qualquer outro empate amanhã leva a decisão para os pênaltis. Então o Galo precavido com essa situação. E o treino hoje, uma atividade tática, o Sampaoli pensando na melhor estratégia para definir o time. A gente vai trazer daqui a pouquinho possibilidades. Após do treino, os jogadores, os representantes dos atletas estiveram na portaria da Cidade do Galo. Por quê? Lá fora, manifestação de membros da torcida Galoucura, né? Torcedores foram até a porta da Cidade do Galo para duas questões, né? Primeiro, um protesto, um momento ruim do Atlético, e também para apoio. Foi uma manifestação dividida entre protesto e apoio. E aí eles foram recebidos, alguns representantes, 5 representantes da torcida, por os atletas, também líderes do elenco. Arana, Hulk, Everson, Lianco, Alonso, além do Vitor, diretor de futebol do Atlético. Pelo que a gente pôde apurar, foi uma conversa ali amistosa, inclusive não houve a permissão dos celulares filmando, Cirilo, porque hoje em dia, né, sempre tem essas conversas ali, tem celular filmando e aí fica muita exposição. Então hoje o Atlético preferiu nessa conversa que não tivesse essa situação, mas foi uma conversa ali pacífica, acompanhada pelos seguranças do clube. Jogadores pontuaram algumas situações que também estão incomodando eles, né, nos jogos. A questão ali, a relação com a torcida, e os torcedores querendo, lógico, que haja uma reação, pedindo, perguntando o que está acontecendo, qual que é o sentimento dos atletas e manifestando esse apoio para o jogo amanhã do mata-mata de Copa Sul-Americana. Os atletas foram liberados e voltam amanhã, porque não tem concentração em véspera do jogo com o Sampaoli, né? Ele não é adepto à concentração, os atletas vão para casa, dormem em casa e amanhã, dia do jogo, apresentam no final da manhã, vem sendo assim desde quando ele retornou ao Galo. Para esse jogo, Cirilo, o Atlético fez 3 mudanças na lista de inscritos, na verdade foi antes, né, desses duelos. A gente está destacando agora porque o zagueiro Juan, que já está treinando com o elenco, ele pode ser relacionado. Então, ele está inscrito na Copa Sul-Americana, entrou na vaga do Igor Rabelo, que foi para o Fluminense. E o Galo aproveitou também que tinha mais 2 mudanças que poderiam ser feitas e colocou 2 garotos na lista. Um é mais conhecido, né, o atacante Gabriel Veneno, que assinou o contrato profissional dele, completou em julho 16 anos, então o Gabriel Veneno, a partir de agora, também está inscrito na Sul-Americana. E o zagueiro Lemos, que veio do Flamengo recentemente para o Sub-20 do Atlético, é outro jogador que foi inscrito nessa fase da Copa Sul-Americana. O Saravia, Cirilo, o Galo não tem amanhã, o Saravia a gente está vendo no YouTube, ele fazendo o trabalho de transição, né? Teve ali com o colete, ainda de tênis, fazendo corridas ao redor do gramado sob cuidados ali da fisioterapia. O Saravia não está pronto para esse jogo, ele está na transição, mas como a partida é amanhã, não dá tempo ainda de utilizar o Saravia. O Juan, eu citei, já vem treinando com o grupo, ele pode ser relacionado, zagueiro que passou por uma artroscopia e ainda não estreou pelo Galo. E temos também a notícia do Coelho, né? Coelho hoje passou agora à tarde por uma cirurgia. O Atlético informando nas redes sociais que ele passou por cirurgia no Hospital Mater Dei, da fratura no tornozelo esquerdo e lesões ligamentares. Procedimentos foram realizados pelos doutores Rodrigo Lasmar e Otaviano Oliveira, médicos do clube. A cirurgia ocorreu bem e amanhã está a alta prevista pela manhã para o Coelho. Pelo que eu pude apurar, Cirilo, está na casa dos 5 meses a recuperação. Isso pode variar de atleta para atleta, mas normalmente esse tipo de lesão, a recuperação é de 5 meses. Já estamos em setembro, não joga mais essa temporada o Coelho e vai iniciar a próxima temporada também no departamento médico, mas foi feita a cirurgia, tudo bem, e o Coelho inclusive já agradeceu aí a torcida, né, as manifestações de apoio para ele foi nas redes sociais. Boa recuperação ao Coelho, jogador importante do Galo nessa temporada.
Lesão é sempre triste, né? O cara é impedido de fazer o trabalho dele, né? De exercer a profissão dele. Boa recuperação ao Coelho, que é um destaque positivo do Atlético na temporada. Edu, pensando no jogo de amanhã, pensando em estratégia, não dá pra jogar com a mesma estratégia dos 2 últimos jogos, né, Panzi? Não, claro que não. Eu tenho dúvidas em relação à formação. A estratégia, eu acredito que vai ser outra. Aliás, né, o Sampaoli, por característica, gosta de um time que tem a posse de bola, que suba as linhas, que pressiona a saída de bola. Quando perde a bola, já pressiona com 2, 3 atletas. Não é o que a gente tem visto, né? Nesse início de trabalho dele. Acho que pelo pouco tempo para treinar, para trabalhar isso com os atletas, nós temos observado um Atlético do Sampaoli bastante diferente daquele que acompanhamos em 2020, e é óbvio que seria diferente. Nós chamamos atenção para isso quando o Sampaoli foi anunciado, né, como a escolha e o novo treinador do Atlético. Ele não teria tempo para fazer com o Galo esse ano o tempo que ele teve, né? O que ele teve lá em 2020, na época da pandemia. Então, aos poucos a gente vai começar a ver o estilo, mas já dá para ver um Atlético mais organizado. Para esse jogo do meio de semana aqui em Belo Horizonte, na arena, diante do torcedor, o Atlético necessitando de uma vitória para classificação direta, sem ir às penalidades, eu acredito sim um Atlético mais próximo daquele que a gente viu em 20. Com maior posse de bola, tentando controlar o jogo, pressionando a linha de zagueiros bem mais alta. Não vai ter o Alonso, né, Cláudio? O Alonso está fora desse jogo. Suspenso, e o Natanael também. É uma perda significativa para o Sampaoli. Aliás, são 2 perdas significativas, porque o Alonso é o cara que faz o zagueiro pelo lado esquerdo. Nos últimos 2 jogos, quem fez o zagueiro pelo lado direito foi o Lianco. Mas é porque ele contava com uma linha mais baixa, para ter Vitor Hugo como rebatedor. Para esse jogo, se a escolha do Sampaoli for manter o Vitor Hugo entre os titulares ao lado do Lianco, é um perigo jogar com linha mais alta, tendo o Vitor Hugo, que não é um zagueiro, evidentemente, de velocidade. Quando você joga para o adversário ficar levantando bola na sua área, com a sua linha defensiva mais baixa, Vitor Hugo dá conta do recado. Como rebatedor, Vitor Hugo é um bom zagueiro. É um ótimo rebatedor. A bola no pé já força um cadinho. Exato, a gente viu a dificuldade que ele teve em outros jogos, né? Principalmente contra o Santos aqui, enfim. Mas eu acredito, Cirilo, num Atlético com estilo mais Sampaoli para esse jogo contra o Bolívar. Tenho dúvidas em relação a essa escalação, se vai manter os 3 zagueiros, porque ele perde o Alonso, poderia simplesmente colocar o Roman no time e manter 3 zagueiros. E um detalhe, ele citou na entrevista pós-jogo com o Botafogo que o Ivan Roman seria titular em La Paz. Não foi porque ele passou mal, né? Foi até cortado porque ele teve gastroenterite, não estava passando bem lá com a altitude. Então o Ivan Roman jogaria. Para mim, jogaria no lugar do Natanael naquele jogo. Ele não falou isso, mas para mim, a minha percepção é essa. Agora ele pode usar o Roman também, ele não tem o Natanael de novo, né? Vamos ver o que ele pensa para essa partida. Mas aí a gente traz a ideia de jogo, né? Para aquele jogo lá na Bolívia, era linha de 5, linha baixinha, lateral não subindo, e aí tudo bem, você usar o Roman na vaga do Natanael. Para o jogo de amanhã aqui, Cirilo, eu acho que vai precisar muito da subida de quem for jogar como lateral, ou se não tiver um lateral, fazer essa saída de 3 com um jogador e um volante, por exemplo, pode ser o Alan Franco. Você tem o Alexander de volta. Você põe o Franco como lateral, defendendo, fechando uma linha de 4, faz a saída de 3 com Franco, Lianco e Vitor Hugo, ou Ivan Roman, não acredito em 3 zagueiros, com Arana mantido pela esquerda, Alexander, e aí pode ser que tenha 2 meias. Pode ser Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Aliás, o Scarpa tem jogado bem. É um dos poucos jogadores que tem se salvado aí nos últimos jogos. Tá 3 assistências atrás na temporada, por exemplo, do Arrascaeta. Pouca gente enxerga isso. Então tá bem. O Scarpa é um jogador que tem sido mais regular. E lá na frente, eu gostei da entrada do Bernard, viu? Não descarto o Bernard. Não descarto uma utilização do Bernard também nesse jogo de amanhã, como esse jogador do 1 contra 1, cara, do drible. Porque ele foi o único que tentou isso. No Rio de Janeiro, você não tem mais o Coelho. Você perdeu o único jogador que você tinha do 1 contra 1. Então você pode ter ali 2 meias à frente do Alexander e trabalhar com 3 atacantes, com Bernard, Hulk e Rony, por exemplo. Rony, principalmente para pressionar essa saída de bola do Bolívar. Eu estou acreditando numa formação mais ou menos nesse sentido. Acho que mais importante do que essas escolhas e o funcionamento tático que você explicou muito bem, como sempre, é a atitude, né? Mais do que as individualidades e do que o esquema tático de amanhã, é a atitude do elenco atleticano, a atitude do time. Como
essa palavrinha vai ser internalizada nos caras para esse confronto contra o Bolívar. Esquece o tal do já ganhou, esquece os caras são fracos, esquece aqui não tem altitude, ignora esse cenário todo. Sem atitude amanhã o Atlético não sai classificado. Eu até acho que em determinado momento dos jogos a atitude aparece. O grande problema do Atlético é quando ele toma gol. E é difícil falar que amanhã não vai tomar gol, né? Porque você puxar pelos últimos jogos, sempre tá tomando gol sempre. E podem observar aí, tomou gol, desmontou. Psicologicamente, a parte mental não está suportando tomar gol. Isso não existe no futebol, né, gente? Tomar gol faz parte do jogo. Para fechar as notícias do Galo, Rezende, tem promoção de ingresso para amanhã, né? A venda não foi muito boa. Mexeram um pouquinho na formatação da venda para amanhã, Rezende? É isso, a diretoria do Galo fez o que precisava fazer, Cirilo, para atrair mais gente, para levar mais torcida do Galo nesta quarta-feira na Arena MRV. Então, atenção você, torcedor Galo na veia das categorias preto, prata, branco e internacional, que já comprou ingresso ou que vai comprar até às 19 horas de hoje, daqui a pouquinho, né? Até meia hora aí para você comprar, você vai ganhar um voucher de 100% de desconto para outro ingresso. Em um dos seguintes setores da Arena, aí são os setores Brama Leste, Brama Norte, Brama Sul, Inter Norte, Inter Leste, Inter Sul e Inter Oeste. Os sócios da categoria Forte Vingador vão ganhar 2 vouchers. Então, quem comprou ou vai comprar ingresso até às 7 da noite, Galo Forte Vingador, 2 vouchers para levar mais 2 pessoas. A promoção é válida, lógico, mediante disponibilidade no setor. E o Galo na veia da massa terá 50% de desconto na compra do ingresso a partir das 19 horas de hoje. Então, o Galo na veia da massa a partir das 19. Os outros vão ter até às 7 da noite para comprar esse ingresso e ganhar um voucher, portanto, para colocar mais gente, Cirilo. A parcial de agora é 15 mil torcedores garantidos para o jogo de amanhã. Então vamos ter aí uma melhoria, né, um acréscimo de torcida para esse jogo, 7 da noite desta quarta-feira. E um detalhe, o Galo vai bater, muito possivelmente, a marca de 17.500 torcedores e aí vai atingir 1.800.000 torcedores no total da Arena MRV. O Galo está muito próximo desse número de 1.800.000 torcedores desde a inauguração do estádio. Agora, Cirilo, são dos próximos 4 jogos do Atlético, 3 serão em casa, né? Na verdade, a gente pegar no Campeonato Brasileiro, são 2 em casa na sequência, depois tem o Mirassol no sábado. Na terça-feira seguinte tem o Juventude, aí um jogo fora com o Fluminense e o Galo volta para jogar contra o Sport, o jogo adiado, tá inclusive com horário alterado. O dia 8 de outubro, esse jogo passou para 7 da noite, era 7h30, o ajuste aí da CBF, o jogo foi para 7 da noite. Então no Brasileirão são 3 jogos dos próximos 4, são 3 em casa. E tem esse duelo de amanhã, né? Pela Copa Sul-Americana. Eu acredito que o público vai melhorar aí, Cirilo. A diretoria teve que agir porque a procura estava baixa até então. A desconfiança do torcedor é o recado dado pela arquibancada, né, Edu? Eu não gosto de julgar o torcedor. Cada um encara a sua maneira. Eu só acho que é nesse momento que o torcedor tem que incentivar, dar apoio, por mais que o time não esteja fazendo por onde, e para alguns nem mereça, né? Mas no momento difícil é que o torcedor aparece. Quando tá tudo bem, o time tá voando, aí pode ser uma plateia. Não precisa do torcedor, daquele cara para incentivar, para ficar rouco no estádio, porque o time tá voando, jogando bem, às vezes não precisa, mas eu repito, eu compreendo e entendo o torcedor que está chateado, está desanimado, está frustrado e que vê em não ir ao estádio uma maneira de protestar ou de demonstrar a sua insatisfação. Discordo, mas entendo perfeitamente.